Nós nos mudamos para aquele sítio naquele fim de mundo. Eu não esperava passar por tantos medos. O meu nome é Guilherme, porém os meus familiares me chamam de Gui, pois é apenas um jeito mais carinhoso de demonstrar amor e respeito por mim. A minha mãe e a minha namorada usavam muito esse pseudônimo. Eu ainda tenho 22 anos e não moro mais com a minha mãe. Foi por isso que eu me mudei para a capital de São Paulo. A minha mãe se chama Joana e a minha namorada se chama Cibele. Pois o meu pai, meu pai não morava mais com a minha mãe e foi por esse motivo que fomos morar no sítio, pois fomos convidados pelos meus avós maternos, que já estavam bem velhos. A minha mãe pediu para que eu e a minha namorada fôssemos juntos com ela para aquele sítio em uma pequena cidade chamada Pilar do Sul. Havia milhões de sítios por lá, alguns maiores e bem vistosos, outros menores com pequenos pomares muito bem cuidados. O meu avô cuidava bem do sítio para o qual nós mudamos, mas agora ele estava ficando velho para fazer pequenas tarefas. Foi por isso que eu acabei me apegando ao meu avô, que se chama João. Afinal, foi nas pequenas tarefas do dia a dia que eu acabei me acostumando a me tornar praticamente o sitiante local, enquanto a minha mãe cuidava da casa e da minha avó. O meu avô e eu passávamos nossos dias cuidando dos animais e tratando daqueles belos pés de frutas. Tínhamos muitas frutas, desde laranjas, mangas e abacates. Era muito bonito, mas dava um certo trabalho. Havia também uma grande plantação de hortifrutis, que o meu avô fazia questão de lembrar sempre. As hortaliças eram o nosso ganha-pão e o sustento daquele sítio. Por isso meu avô fazia questão de me dizer sempre: cuide bem dessas hortaliças, meu neto, pois elas são um verdadeiro tesouro para nós. Isso porque nos finais de semana, sempre nos finais de tarde e no comecinho da noite, o meu avô as levava para vender no mercadão próximo. Essa função agora passou para mim. E sim, eu agora era o responsável pelo transporte daquelas hortaliças. Para mim aquilo foi uma novidade, já que ainda eu não sabia dirigir, mas aos poucos eu fui aprendendo. Uma vez, o meu avô começou a me ensinar, e para um jovem como eu foi maravilhoso. Eu sempre sonhei em aprender algo no qual meu pai nunca sequer tentou ou demonstrou interesse em me ensinar. Os dias foram se passando, e a minha namorada vinha me visitar nos finais de semana, já que ela estudava em uma universidade em São Paulo e também trabalhava por lá. Nós tínhamos um pequeno caminhão que usávamos para transportar cargas até o mercado. Dirigir era comigo. Uma vez que eu aprendi, não largava mais o volante. Certa vez, já no final de uma longa jornada de trabalho, o meu avô me disse: Guilherme, essa noite durma bem e descanse bastante. Na hora eu fiquei um pouco curioso, pois o meu avô nunca tinha dito aquelas palavras assim de despedida. Parecia que algo fosse acontecer. No momento, eu cheguei a pensar que algo estava errado, e assim que amanheceu o dia, o meu avô me acordou e sentou ao lado do meu colchão e começou a dizer coisas bem estranhas. Olha, Guilherme, amanhã faremos um caminho diferente. Trata-se de um cliente muito especial que compra raramente, porém paga muito bem. Então eu respondi: tudo bem, vovô. Se ele paga tão bem, por que o senhor parece tão preocupado? Então ele respondeu: o problema, meu neto, é que a região em que vamos passar é muito perigosa. Pessoas foram encontradas mortas e decapitadas no local e dizem que o lugar é assombrado. Já faz tempo que eu não entrego para esse cliente por medo ou por receio, sei lá.
mas se você está firme comigo, eu vou encarar esse desafio. Ele ainda franziu a sua testa e disse: eu não, nós vamos. Você vai comigo. Meu Deus do céu, pensei. E foi nesse momento que o meu coração começou a pular mais rápido. Quase que eu me borrei nas calças. Em seguida, o meu avô se levantou do colchão e disse: eu vou à cidade comprar algumas coisas, mas até o final da noite eu chego. Prepare a carga e deixe tudo pronto. Eu fiquei com vontade de acompanhá-lo, mas percebi que, seja lá o que ele fosse fazer na cidade, eu certamente não deveria saber. Foi assim que ele saiu. Então, eu trabalhei muito para deixar tudo pronto para a nossa viagem, assim que meu avô retornasse. E qual não foi a minha surpresa, quando em uma dessas picapes, um veículo bem comum por aqui, chegou e nela estava o meu avô. O homem que dirigia a picape e ele pareciam ser muito amigos. Eles desceram do carro para pegar uma caixa bem comprida. O homem entregou a caixa ao meu avô. Foi assim que eu me lembro muito bem. Com aquela caixa nas mãos, o meu avô parecia fascinado, confiante e até esboçava um leve sorriso em seu rosto. Enfim, seu amigo entrou na picape e se despediu, dizendo palavras que nunca vou esquecer. Se vir alguma coisa, atire para matar e não olhe para trás, hein? Eu permaneci calado, porém muito curioso. Agora eu já tinha a resposta para aquela viagem que ele fez até a cidade. Aquela caixa foi o motivo do passeio do meu avô. Naquela noite, lembro-me de estar na varanda com a minha mãe e a minha avó observando a chegada do meu avô. Elas pareciam amedrontadas com a situação. Provavelmente, a minha avó e a minha mãe já tinham ciência da tal trilha assombrada. Logo meu avô chegou e pediu que deixássemos aquela caixa na cabine do caminhão e que não abríssemos de jeito nenhum. Depois de nos despedirmos da nossa mãe e da minha avó, seguimos rumo à tão esperada entrega. Percorremos vários quilômetros até que o meu avô me disse: olha, na terceira trilha à direita, você entra, hein? Olha, Guilherme, apague os faróis e deixe as lanternas acesas. Então eu comecei a ficar tenso naquele momento, já que ele me disse aquilo com certo medo na voz. Eu pensei comigo mesmo: por que apagar os faróis, já que aquela trilha era tão escura e rodeada de mato? Eu não entendia, porém eu me lembro muito bem que a expressão no rosto do meu avô mudou assim que entramos naquela trilha macabra. Ele me aconselhou dirigir bem devagar para não incomodar os mortos, principalmente aqueles que poderiam nos machucar. A trilha de fato era bem sombria. Eu já estava com muito medo e naquela altura dos acontecimentos, o meu avô parecia assustado ou louco, virando a cabeça para todos os lados, como se alguma coisa fosse aparecer naquela escuridão sinistra. Eu estava dirigindo o caminhão em alta velocidade, mas haviam muitos buracos na estrada. Era uma estrada de terra que estava bastante deteriorada, quando de repente, sem aviso, o caminhão começou a perder força e acabou parando naquele trecho. Eu tentei dar a partida por várias vezes, mas nada acontecia. O meu avô parecia mal, ele estava assustado e olhando para mim. Ele então desceu do caminhão e disse: tente de novo, precisamos sair daqui o mais rápido possível. Ele abriu uma caixa para tirar de dentro uma espingarda. Era uma arma imponente, parecia um daqueles rifles robustos. Então eu perguntei a ele o que ele iria fazer com aquilo, mas antes que ele me respondesse, ele disse: fique quieto, parece que tem algo nos observando. No momento, eu comecei a rezar desesperadamente. O meu avô ficou apontando a espingarda para o vazio, como se estivesse mirando em algo que só ele conseguia ver.
De repente, à frente do caminhão, um homem apareceu. Ele vestia roupas antigas e tinha um rosto assustador. Estávamos rodeados por uma neblina sinistra. O homem abriu uma boca negra e apontou na nossa direção, como se quisesse nos afastar dali. O meu avô então perdeu o controle e começou a atirar por várias vezes na direção da figura. Porém, não adiantou nada. O homem continuou avançando em nossa direção. Eu estava naquela situação completamente paralisado de medo e gritando para que ele sumisse, invocando até o nome de Deus. Eu acreditava piamente que eu iria morrer. De repente, o caminhão começou a tremer e a balançar violentamente. Eu continuei rezando sem parar, enquanto meu avô desmaiava. Foi nesse momento que a espingarda pareceu ter surtido efeito, pois a figura desapareceu. Os faróis do caminhão também revelaram várias cruzes antigas, fincadas no local. Era como se fosse um lugar sagrado onde ninguém conseguia passar. Em pleno desespero, eu consegui dar ré no caminhão e retornar procurando ajuda para o meu avô, que infelizmente ele não estava mais respirando e acabou morrendo de um infarto fulminante. Foi uma noite terrível. A minha mãe e minha avó nunca entenderam por que ele aceitou transportar tal carga para aquela trilha amaldiçoada, nem porque ele levou aquela espingarda, já que não adiantou nada. Hoje em dia, a minha avó mora conosco, eu, minha mãe e minha esposa, aqui mesmo na capital de São Paulo. Vendemos o sítio e nunca mais voltamos para lá. Aprendi que não se deve duvidar quando alguém diz que existem fantasmas. Eu não só acredito, como também já presenciei momentos assustadores como esse. Ouvir histórias de pescadores é muito comum, assim como de caminhoneiros. Portanto, há uma grande variedade de histórias. Se você encontrar um caminhoneiro na rua e perguntar algo a ele, com certeza ele vai contar o que aconteceu em sua vida. Assim como o pescador, sempre há algo diferente para narrar, seja em festas de família, durante o almoço ou mesmo durante o trabalho. Sempre há alguma história para contar. Muitos até chegam a duvidar se é realmente verdade ou se ele está brincando, exagerando na valorização de sua história. Enfim, muitas coisas do que eles falam realmente aconteceram. Temos um caso que chegou até nós, enviado por Gumercindo, um motorista de caminhão que mora na cidade de Pindamonhangaba. Ele sempre trabalhou com entrega de lenha e, sendo um lenhador, ele conta que certa vez foi a uma fazenda para retirar lenha de reflorestamento com destino a Minas Gerais, outra cidade em um estado vizinho. Pindamonhangaba e Minas Gerais estão bem próximos, perto da divisa entre São Paulo e Minas Gumercindo relata que nessa fazenda as pessoas sempre lhe diziam: olha, entra rápido nesse lugar, não espere o sol se pôr para retirar a lenha, é melhor o senhor se afastar logo. Gumercindo ficava incomodado e perguntava o motivo, porém as pessoas respondiam: tu sabe o que é, né? Há uma história de que um garoto sofreu um acidente nessa região onde o senhor vai retirar a lenha e que infelizmente o mesmo acabou perdendo a vida. Porém, o espírito desse garoto fica lá, aparecendo para as pessoas que permanecem no local após o pôr do sol. Cuidado, hein? Então Gumercindo respondia: nada disso, vocês estão brincando comigo, estão tentando me assustar. Eu não ligo para essas coisas. É apenas um garoto, que brincadeira vai me fazer? Se der uma bala para ele, ele vai ficar feliz. Ele brincava com isso, porém, as pessoas diziam: Gumercindo,
Não brinque com essas coisas, homem. Você vai ver a qualquer hora e vai acabar se arrependendo. Escute o que eu estou lhe falando. E Gumersindo apenas balançava a cabeça, deixando aquilo para lá. Na verdade, Gumersindo não acreditava em nada. Então, mais uma vez, ele estava com seu caminhão na fazenda. O caminhão estava cheio de lenha para ser levado embora, quando, infelizmente, um dos pneus acabou furando. Gumersindo estava com seu macaco e a chave de rodas. Então ele teve que parar e trocar o pneu. Felizmente, ele tinha um estepe pronto para usar. Caso contrário, levaria muito mais tempo. Enquanto ele estava trocando o pneu, as horas foram se passando naquele dia. Gumersindo estava naquela região, mas ele disse que nem lembrava mais da tal história que haviam contado para ele sobre o tal espírito do garoto que aparecia por ali. Depois de consertar o pneu do caminhão, Gumersindo entrou na cabine, ligou o motor e estava pronto para sair dali. Enquanto ele estava saindo, ele viu pelo retrovisor um vulto se movendo. Porém, ele achou que fosse algum animal que estava ali. Então ele não se incomodou muito e começou a acelerar. Ele estava chegando na estrada de terra para ir ao primeiro bairro, que era um pouco distante. Os faróis estavam acesos, pois as primeiras sombras da noite já estavam chegando. Ele olhou pela janela do lado do passageiro e viu um garoto sorrindo para ele, parado no acostamento. O garoto acenou e deu tchau para o Gumersindo. Ele seguiu em frente e, alguns metros adiante, o garoto surgiu novamente e começou a correr ao lado do caminhão. O garoto olhava para o Gumersindo e ria e acenava. Enquanto mais o Gumersindo acelerava o caminhão, o garoto continuava acompanhando e correndo pelo lado de fora. O Gumersindo então ficou pensando: de onde aquele garoto tinha surgido? Por que ele estava correndo e por que ele estava seguindo o meu caminhão? Até aquele momento, ele não se lembrava mais da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto que aparecia naquela região. E ele pensou: eu vou acelerar um pouco mais e quero ver se esse garoto consegue me acompanhar. Então ele apertou ainda mais o acelerador do caminhão e começou a ir mais rápido. Porém, o garoto parecia incansável. Ele olhava pela janela sorrindo para mim, acenando e balançando a cabeça enquanto corria ao lado do meu caminhão. E quando chegamos na subida, eu pensei: agora será muito difícil para ele me acompanhar. Mas o garoto continuou correndo mesmo na subida. Eu fiquei impressionado após aquela subida. Havia uma descida íngreme. Eu pensei comigo: agora é a minha vez. Vou deixar esse garoto para trás. Mas, para minha surpresa, ele continuou me acompanhando. Não sei de onde ele estava tirando tanta energia para correr ao lado do caminhão. Na descida, eu pensei que finalmente o deixaria para trás, mas ele continuou lá, correndo ao meu lado. Não sei o que ele está querendo. Talvez esteja apenas brincando, ou talvez seja um morador da região e esteja se divertindo comigo. E quando passamos pela subida e iniciamos a descida, eu decidi acelerar ainda mais para ganhar muito mais velocidade e assim, quem sabe, deixar aquele garoto para trás. No entanto, e para minha surpresa, quando olhei pela janela do passageiro, eu levei um susto, pois o garoto não estava mais do lado de fora. Naquele exato momento, ele estava sentado ao meu lado, dentro da cabine do meu caminhão, e ele estava sorrindo para mim. Então ele disse para mim o seguinte: vai acelerar ainda mais? Eu estou gostando dessa brincadeira. Vamos ver até onde a gente chega com isso. Gumersindo naquela hora ficou gelado. Sim, ele havia se lembrado da história que contaram para ele sobre o espírito do garoto, que surgia assustando as pessoas que ficavam até o início da noite na fazenda retirando lenha. Então, Gumersindo ficou sem palavras.
Ele queria perguntar o nome do garoto, mas não conseguia. Ele queria dizer algo, mas nenhuma palavra saía de sua boca. Ele estava muito assustado e mudo, torcendo para que o garoto saísse dali. Convencido e olhando para a frente, é claro, ele estava dirigindo e precisava prestar atenção na estrada. Quando chegaram perto de uma ponte sobre um riacho, o garoto falou para ele: "Bom, aqui eu vou descer. É aqui que eu preciso ficar. E desse lugar eu não passo." Quando chegou a Vila Gomes, Gumersindo contou para alguns amigos o que havia acabado de acontecer. E nisso, uma pessoa que tinha falado para ele tomar cuidado para não ficar até o pôr do sol no mato, ouviu a conversa e falou: "Eu te falei, Gumersindo. Você não acreditou em mim. Deu risada, né? Falou que era mentira. Aquela brincadeira que você daria um doce para o garoto. E aí, você deu doce para ele? Deu as balas? E aí, ele gostou? Eu falava para você, meu amigo, não brinque com isso." Gumersindo, então completamente sem graça, falou para os amigos: "Olha, o menino surgiu de repente no caminhão e quando chegamos àquela ponte que passa por cima do riacho, ele falou para mim que ia ficar ali e que não podia passar daquele lugar." Foi então que o homem continuou falando com ele: "Então, é exatamente ali. Esse garoto estava lá durante o dia e acabou morrendo afogado naquele riacho. É dali que ele surge durante a noite, logo após o pôr do sol. E foi no mesmo horário que aconteceu o acidente com ele. É nesse momento que ele aparece para as pessoas que passam naquela estrada de terra, ou até mesmo lá no terreno onde o Senhor retirou essa lenha." Então o homem perguntou: "E amanhã, o Senhor vai voltar lá?" E o Gumersindo respondeu: Amanhã eu não volto não, porque eu preciso entregar essa carga em Minas Gerais. Mas na semana que vem eu estarei de volta com certeza." E Gumersindo acrescentou: "Mas é claro que eu não pretendo mais ficar até a noite lá. Hoje eu fiquei porque o pneu do meu caminhão furou e eu precisei ficar até mais tarde para poder trocá-lo. Mas nunca mais vou duvidar de vocês. E quando vocês me disserem para tomar cuidado com alguma coisa, ou que tal lugar existe espírito, eu nunca mais vou dar risada. Para falar a verdade, aquele dia eu não liguei, eu não valorizei o que vocês haviam me contado. Mas eu tive a prova de que realmente vocês estavam falando a verdade. Aquele garoto apareceu para mim, mas graças a Deus o espírito do garoto não é do mal. Ele apareceu, sorriu, brincou, ele estava ao lado do caminhão. Mas quando ele apareceu do meu lado, sentado no banco de dentro da cabine, naquela hora eu fiquei gelado, hein? Até os meus cabelos ficaram arrepiados com aquela situação." Então os amigos, pensando em brincar com o Gumersindo, perguntaram a ele: "Mas e aí, Gumersindo? Você nos disse que se o espírito do garoto aparecesse, você daria bala para ele, pirulito. E aí, você fez isso?" "Olha, eu achei que fosse uma brincadeira, uma mentira. Mas quando eu percebi que aquele garoto estava me olhando, sorrindo, e que ele simplesmente havia surgido do nada, e que apareceu ali dentro da minha cabine, você acha que eu vou pensar em bala, rapaz? Tudo que eu queria era que aquele garoto fosse embora dali o mais rápido possível. Eu não sei de onde aquele garoto veio, da onde ele surgiu e como entrou ali dentro do caminhão, se a porta estava completamente trancada. Só pode ser mesmo um espírito." "Bala? De jeito nenhum, rapaz. Como é que eu vou pensar em bala naquela situação? Na verdade é que eu nunca mais quero encontrar aquele espírito daquele garoto. Mas se ele estiver por ali e não fizer mal para ninguém, não tem problema. As pessoas irão passar em paz ali. Mas o susto vai ficar na nossa memória para sempre." Afirmava o Gumersindo com os olhos completamente esbugalhados, enquanto provava um gole da sua cachaça.
Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Vim contar o meu relato que aconteceu comigo alguns anos atrás. O meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos e moro em Goiânia, que fica em Goiás, e este relato aconteceu comigo em 2015. Em 2015, a minha avó tinha falecido devido a um infarto fulminante, quando ela estava saindo do trabalho. Eu era muito próxima a ela, então chorei bastante. A família toda foi para o velório dela, e como a família era bem grande, o local estava bem cheio, então foi difícil ficar próximo ao caixão. Chegando em casa, eu vi a minha mãe conversando com a irmã dela, que era a minha tia mais velha, pois a minha avó teve 3 filhas. Como era bem curiosa, eu fiquei escutando por detrás da porta. E na conversa escutei claramente a minha mãe falando para minha tia que quando foi tomar água, viu a minha avó a encarando e em seguida a mesma saiu apressada e nervosa. Pois como na cabeça dela estava tentando processar que a minha avó havia falecido de uma hora para outra, a minha mãe achou que pudesse ser a sua mente tentando pregar alguma peça. E a minha tia, ao ouvir o que minha mãe havia dito, falou para minha mãe rezar por precaução. A minha mãe não sabia muito bem rezar, então acabou ignorando o que a minha tia tinha falado. Porém, a minha mãe acreditava e ainda acredita em Deus, apesar que ela não sabia muito bem rezar, porque tinha bastante tempo que ela não ia na igreja. E também ela não tinha nenhuma religião na época. Depois de 2 a 3 meses após o falecimento da minha avó, então meu padrasto viajou para o Mato Grosso para uma oferta de emprego que ele havia recebido para ganhar o dobro de salário que ele ganhava. Então fiquei sozinha em casa com a minha mãe por alguns dias, e até aí de boa. Eu e a minha mãe saíamos para passear por diversas vezes, para não ficarmos sozinhas em casa, até mesmo para nos divertirmos um pouco. Até que certo dia, quando chegamos em casa, depois de uma das nossas saídas, nós havíamos tomado banho, foi então que o meu padrasto me enviou uma mensagem. Eu perguntei o que ele queria, pois afinal não era à toa que ele iria estar me enviando mensagem naquelas horas da noite. Foi então que ele falou que tinha visto a minha avó. Quando eu li isso, eu confesso que me deu um arrepio daqueles. Então eu perguntei de que jeito ela estava e se ela queria passar alguma mensagem para a gente. Porém, ele disse que levou um susto muito grande quando ela apareceu. Não que ele tenha medo, porque ele sempre vê esses tipos de coisas do mundo espiritual desde quando era pequeno. Então ele já estava bem acostumado com tudo aquilo. Porém, ele me disse que ela estava muito feia, com os cabelos todo bagunçado, a roupa toda preta e o rosto dela não dava para ver, porque havia uma sombra nela que tampava todo o rosto. Então ele fechou os olhos para não olhar nos olhos dela, para ela não entrar nele, e começou a rezar, e ela saiu de lá logo em seguida. Então eu o indaguei, porque ele não tentou falar com ela para ver o que ela queria, porque ela poderia estar perfeitamente tentando se comunicar para falar algo importante para a gente. Ele então falou que aquilo certamente não era a minha avó. Ele disse que aquilo era algo maligno, pois a minha avó era uma pessoa muito boa com todos, e quem quer o bem não aparece daquela forma. Então ele me disse para tomar cuidado aqui em casa, e que se por acaso eu visse a minha avó, não era para eu olhar nos olhos dela, pois ela poderia facilmente entrar em mim. Ele disse ter avistado a minha avó por umas 4 vezes, e sempre ela aparecia com um vestido vermelho ou preto, mas ele disse que foi apenas uma vez que ela apareceu e que ele realmente sentiu que era ela, pois ela não estava com uma sombra no rosto, e que realmente ele sentiu que era minha avó, e ela disse para ele: "Cuide das minhas meninas", e desapareceu logo em seguida.
Porém, essa foi a única vez em que ele sentiu que era ela de verdade, pois das outras 3 vezes em que ela apareceu, ele falou que não era ela, e sim algo demoníaco tentando se passar pela minha avó. Depois disso, ele nunca mais viu a minha avó e graças a Deus eu também não a vi, pois eu espero que ela esteja descansando em paz. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Na minha adolescência, eu gostava de baile funk e hoje em dia, já no auge da minha meia-idade, eu sou fã de rock, porém aquele dos anos 80 ou 90 e de algumas bandas dos anos 70 também. Porém, anos atrás, eu passei por uma situação que eu nunca mais quero passar e nem desejo para o meu maior inimigo. Vivo em Santa Cruz da Serra, no Rio de Janeiro. Onde moro fica bem próximo a uma serra, no qual acredito ter dado origem ao nome desse belo bairro. Eu adoro rock e sempre que posso, vou a eventos com esse tema. O roqueiro sempre foi visto por muitos com maus olhos, sendo chamados de baderneiros, arruaceiros, brigões e até mesmo satanistas. Mas ainda bem que o funk conseguiu nos superar nessa negativa da opinião alheia. Na época em que eu era um adolescente, eu escutava algumas histórias sobre um homem que vivia solitário na metade da subida da serra e que descia quase toda semana pelo menos um dia para ir a um centro espírita que tem aqui na minha rua. Esse centro era um local que recebia muita gente e onde aconteceram muitas coisas estranhas. Um dia, eu e os meus amigos brincávamos na rua durante a noite e de repente ouvimos um som que jamais havíamos ouvido antes. Parecia o som de um boi gritando, berrando muito alto, e em seguida as pessoas saíram de lá com expressão de pavor, entraram nos carros e foram embora logo em seguida. Isso nos dava muito medo lá da rua. Imagina quem estava ali dentro assistindo tudo. Muitos chegavam a dizer que ali as pessoas faziam rituais de magia no local, porém eu nunca acreditei nessas coisas, nem em magia e nem em seres como Cuca ou Saci e outras coisas do tipo. O local do centro era muito fechado, da rua não se via nada do que acontecia lá dentro. Os muros eram bem altos com cacos de vidro por cima e um portão de madeira maciça com algumas pagas em cima. Já aconteceu algumas vezes da gente estar ali brincando na rua enquanto as sessões aconteciam na parte de dentro e alguma coisa dava golpes muito fortes naquela porta, como se quisesse sair para a rua. Era uma coisa muito estranha. Ouvíamos o batuque dos atabaques e as pessoas entoando cantos. De vez em quando, um bicho gritava com tanto ódio que não sabíamos o que ou quem era. Na verdade, ninguém sabia ao certo o que acontecia lá dentro, mas definitivamente não parecia ser uma macumba como as outras. Com certeza era algo muito diferente. Certo dia, estávamos novamente ali na frente, brincando e sentados no meio-fio, quando começaram as batucadas, até que de repente, um homem saiu daquele portão vestindo roupas vermelha e preta. Ele veio em nossa direção e pediu educadamente: "Boa noite, crianças. Será que vocês podem brincar um pouco mais distante daqui da frente, até a sessão terminar, por favor?" Olhamos uns aos outros e, sem entendermos nada do que estava acontecendo, fomos nos levantando e saindo. Naquele dia, eu pude perceber que não houve gritos de animais, apenas cantos e batuques, e achei tudo muito estranho. O mais interessante é que nessa ocasião não vimos o homem que morava na serra entrar como sempre víamos, mas nunca o vimos sair. Os meus amigos contavam que os pais deles diziam que aquele homem que morava na serra tinha uma maldição
e que precisava completar uma sina para não viver o resto da vida como um bicho na mata. Dizia-se também que ele não podia viver na sociedade, pois nas sextas-feiras ele se misturava com os animais da mata e se transformava em bicho também. Para dizer a verdade, eu nunca acreditava naquelas histórias. Eu falava que tudo era conversa fiada e que não existiam esses tipos de coisa, e que os adultos só falavam isso para tentar nos assustar ou também para tentar fazer com que obedecêssemos a eles. Os anos foram se passando, até que chegou um dia, eu com os meus 18 anos, ainda estava muito curioso para saber como era dentro daquele terreiro. Em uma noite, fui pela rua de trás para ver se a visão de lá de dentro era melhor. Subi no muro de uma casa vizinha e fiquei observando por entre os galhos de um pé de goiaba. O que eu vi ali foi algo de embrulhar o estômago, ao ver várias bacias de barro com cabeças de animais mortos, como bois, cabras, bodes e até galinhas da Angola. Onde eles faziam as sessões, havia também uma imensa imagem de um lobo ou cachorro com olhos vermelhos. Eu cheguei a pensar comigo mesmo, será porque eles sacrificavam tantos animais? Peguei então algumas goiabas e desci, em caso alguém me flagrasse espiando. No dia seguinte, voltei à goiabeira para ver se havia alguém fazendo algo naquele terreiro. Mas no local das oferendas estava tudo escuro, e foi quando eu vi um cachorro muito grande, com olhos que brilhavam muito e refletiam um brilho intenso e vermelho, como se fosse luz própria. No escuro, em direção ao local daqueles animais mortos, ele começou a devorá-los, com uma fome de quem não comia há semanas. Dava para se ouvir de longe os ossos se quebrando pelas poderosas presas daquele grande cão negro. Quando eu já ia descendo bem devagar para não chamar a atenção do animal, eu acabei quebrando um dos galhos, mas rapidamente me segurei no outro. E quando eu olhei para o cão, ele vinha diretamente para mim. Eu senti o meu corpo gelar de tanto medo e desci o mais rápido que eu pude, e em seguida eu corri para minha casa mais rápido ainda. Tranquei-me no meu quarto e naquele dia foi difícil dormir, porque toda vez que eu fechava os meus olhos, a imagem daquele cão do inferno vinha em meu pensamento. Anos se passaram e tudo continuava na mesma, menos eu, pois eu já era um rapaz bem mais maduro, ainda gostava das coisas do rock, usando muito preto e apetrechos característicos do estilo. Eu trabalhava firme durante a semana e nos finais de semana ia para todo tipo de balada de rock, incluindo Rock em Rio. E foi lá que eu conheci a Manuela, uma ruiva linda, e logo que eu a vi, me apaixonei perdidamente. Por acaso ela também era de onde eu morava. Nos conhecemos e acabamos ficando. Na volta para casa, ela disse que morava bem próximo a mim. Na verdade, morava em uma rua depois da minha. Perguntei a ela como eu nunca tinha visto ela antes, pois conhecia quase todo mundo em Serra da Cruz, onde eu nasci e fui criado. Ela então me disse que não saía muito de casa e não tinha muito contato com os vizinhos. Conversa vai, conversa vem, trocamos alguns beijos e eu acabei mencionando sobre o homem da serra e se ela já tinha ouvido falar dele também. Ela disse que sim, que sabia de coisas estranhas a seu respeito, e teve uma vez que ela estava vindo da igreja com a sua mãe e viu algo muito estranho. Ele estava descendo a rua após sair da mata, e quando ele as viu entrando no portão de casa, o mesmo voltou de onde havia saído, só que dessa vez ele se movia como um quadrúpede em 4 patas. O que mais impressionou foram os seus olhos, que pareciam brilhar como a de um gato. Eu compartilhei com ela o que eu já havia visto também, e ela ficou impressionada com todos aqueles acontecimentos relacionados a uma só pessoa. Ela então me disse que achava que aquele homem se transformava em um bicho. Eu nunca acreditei nessas coisas,
Mas com tudo que já tinha visto e ouvido até aquele momento, eu já não tinha dúvida de mais nada. Realmente aquele homem tinha algo de estranho. Ficamos namorando até tarde na praça e depois fui levá-la em casa, me despedi dela e fui embora. Quando eu virei na esquina da rua de onde ela morava, eu escutei um estrondo muito alto. Era um transformador de energia que havia explodido e deixando quase todo o bairro às escuras. Eu caminhava em direção à minha rua e só via a escuridão e um silêncio que atiçou um pavor que parecia uma premonição. Então fui dando um passo de cada vez com toda a cautela, pois eu não enxergava nada à minha frente. E foi aí que eu tive a ideia de iluminar o caminho com o celular que eu tinha. Ao acender a tela, eu pude ver bem o meu trajeto, e quando eu estava a cerca de uns 100 metros de casa, eu comecei a ouvir uns gruídos e rosnados que vinham na direção do fim da rua. Eu cheguei a tentar iluminar com a luz do telefone, mas ela alcançava no máximo uns 2 metros. Eu não conseguia ver o que era o autor daqueles estranhos gruídos. Por alguns segundos, um silêncio de arrepiar havia tomado conta de mim. Porém, quando eu estava me acostumando com aquela ligeira tranquilidade, um urro estrondoso e medonho e rouco arrepiou todos os pelos do meu corpo. Era algo que eu nunca havia escutado antes. Parecia que aquela coisa estava do meu lado e, pelo som, parecia ser uma coisa gigantesca que tinha muito ódio. Aquela coisa parecia se aproximar a cada vez mais de mim e me rodeava o tempo todo ao invés de parar. Todo aquele terror me fazia andar ainda mais rápido, ainda mais naquela imensidão daquela treva. Quando eu travei as pernas, alguma coisa soltou um bafo quente, como se passasse correndo muito rápido por detrás de mim e deixou um cheiro podre no ar. Quando eu olhei para trás, eu não vi nada e o meu telefone apagou logo em seguida. E quando eu apertei a tecla para tentar acendê-lo novamente, ele simplesmente não quis mais acender. Foi aí que eu tive a certeza de que naquele dia eu não passaria. E de repente eu vi 2 olhos incandescentes que vinham em minha direção, piscavam e faziam aqueles sons escabrosos. Aquele par de brasas se aproximou de mim muito rápido e logo subiu um fedor insuportável de enxofre com carniça que parou a uns 3 metros de mim. Na hora eu paralisei, pois tamanho era o medo que eu sentia. O demônio se ergueu de pé e mais uma vez veio andando em minha direção. Eu comecei a sentir o bafo do monstro podre. Eu escutava o barulho da baba caindo no chão. Ele ficou alguns segundos me encarando e aquilo, com seus quase 2 metros de altura, deu um urro ensurdecedor, o que me jogou no chão. Eu botei as mãos cobrindo as orelhas para amenizar aquele pavoroso som. Levantei apavorado e comecei uma corrida desesperada para salvar a minha vida. Assim que atravessei a esquina da minha rua, a energia elétrica voltou. E quando eu olhei para trás, cadê aquele demônio? Ele simplesmente não estava mais lá. Até hoje, não sei se foi real tudo aquilo, mas sinto até hoje em dia a mesma sensação toda vez que conto ou lembro dessa história. Depois desse dia, nunca mais vi aquele senhor da serra e nunca mais consegui tirar essa memória da minha cabeça. Foi uma verdadeira visão do inferno.